Boa tarde a todos e a todas e a todos. Então, estamos na nossa última mesa e na nossa última apresentação das semanas de boas-vindas, né, do semestre. A minha avaliação é que foi um momento muito rico, muito profícuo e muito agradável também, prazeroso, aprender essa semana toda. Foi uma semana de grande aprendizado. A gente convida aí os colegas que não tiveram oportunidade de ver tudo, né, que assista no vídeo, compartilhe também com quem está interessado com o programa, eu acho que é interessante. E agora, então, eu passo a palavra para o nosso último expositor, né, dessa semana, e sobre o projeto que eu acho que é o nosso embrião, que é o professor José Geraldo Souza Júnior, que é o nosso decano também aqui do nosso programa. E esse projeto que ele vai nos apresentar é um projeto também que é a nossa origem. Então, é muito especial para a gente, Zé, você está com a gente o tempo inteiro, o Zé esteve aqui presente todos os dias dessa semana, nos ajudou aqui de diversas formas, e agora a gente vai entender mais do que ele já expôs na quarta-feira sobre o direito achado na rua. Então, passo a palavra para você e já peço também ao final para você encerrar essa semana, que será uma honra você fazer isso para nós. Então, cumprimentos comparados. O que você está falando? A tela? Pode falar, Zé, pode falar. Pode falar, se precisar eu te ajudo. Naquele momento de transição, né, quando ficou, não é transição política, transição aqui do sistema, quando entre uma fala e outra ia entrar a Renísia e o Marcos tinha terminado. Empolgação. Teatro. E eu falei um pouco o que ela agora lembrou daquilo que tomou uma configuração desse encontro. Acho que aquilo talvez tivesse apresentações de grupos e foi como que uma sessão, né, de resgate do que nos constitui, né, do que somos enquanto uma proposta universitária, acadêmica, inscrita num espaço que também é um espaço em construção, um espaço em forte disputa, né? Por exemplo, basta considerar a disputa entre a reincidência positivista, né, disciplinar. Vanessa dizia, não gosto daquela bandeira. Eu entendi que não era um grito impatriótico, era uma recusa ao positivismo inscrito na bandeira, né? E é a perspectiva interdisciplinar que nos demarca, né? E não é tranquilo no espaço universitário, sobretudo no Ocidente, que é a nossa matriz de educação superior, né? Em que o moderno foi muito instalado sobre o pressuposto de uma matriz de conhecimento que foi a cientificidade positiva, né? Então, discutir a partir das apresentações dos colegas, né, foi, de certo modo, nos revisarmos nós próprios sobre de que modo, considerando, eu me intimidei. Vendo as apresentações aqui, eu fiquei absolutamente aturdido pela potência, pela a competência
narrativa de todos os que se apresentaram do ponto de vista de sustentabilidade dos seus campos. Né? E fiquei bastante motivado, porque na discussão sobre como nos inserirmos nesse espaço, eu havia dito à professora coordenadora que eu tinha aula hoje para minhas turmas de pós-graduação dos programas de Direito e de Direitos Humanos e Cidadania, que tem a mesma disciplina de pós do direito achado na rua, com códigos distintos. Os alunos são articulados numa mesma agenda, numa convergência interessante, porque os que aqui se matriculam pelo PPG-DH, por causa da linha, têm o direito como uma referência, junto com a história, junto com os estudos constitucionais, mas, sendo um programa interdisciplinar, não é um direito de juristas, né? Ao contrário, é um direito levado a sério e que, por isso, não pode ser um direito de juristas. Né? Clausewitz tinha falado a propósito da guerra, que era algo tão sério que não podia ficar por conta dos generais. Né? A gente diz o direito, os que o levam a sério, né? Que é uma coisa tão séria que não pode ficar à conta dos juristas. Né? Mas também do ponto de vista do direito, e aí o direito como categoria de conhecimento é uma referência ancestral, ele é mesmo uma institucionalização de conhecimento nos sistemas de busca de construção de um paradigma até muito antes do moderno, né? Claro que antes do moderno o direito não era fundado numa racionalidade da ciência, né? Que só vai se instalar no moderno, mas era da arte. Para um estudante de direito pós-moderno, se pergunta o que é o direito, é a ciência das normas, né? Mas qualquer estudante do espaço universitário ocidental, não estou me referindo ao oriental, que é muito mais antigo do que o ocidental, né? Até está na televisão passando um filme de Aspásia, que é a história da primeira mulher matemática, astrônoma, né? Que por isso mesmo foi lapidada no tocante ao que era a desconsideração do feminino em todos os tempos históricos. Né? Mas, se perguntasse a qualquer estudante do tempo histórico pré-moderno, né, em Oxford, em Cambridge, em Notre Dame, o que é no direito, ele vai dizer é a arte do justo e do bom. Olha a diferença de racionalidade, olha a diferença de constituição de campo, olha a perspectiva de pensar o real não recortado, mas integrado numa totalidade, né, que a mediação artística assegura com muito mais vitalidade do que a mediação científica. Mas ambos configuram um ambiente epistemológico, né, que é um esforço para conhecer. Então, para esse encontro, né, os juristas que vêm para cá, até por conta da experiência da interdisciplinaridade instalada no espaço universitário mais recente, pós-crise de paradigma, do ponto de vista aplicado à transformação do mundo e da realidade, né? Em pleno século XX, na Escola do Recife, Silvio Romero foi não só reprovado na sua candidatura
para o doutorado em Direito, né, como foi processado criminalmente pela banca examinadora. Né? Quem? Silvio Romero. Não, Silvio Romero. Que está sendo reabilitado agora por conta do que ele se tornou, um crítico literário. Né? E tinha que ser, porque com aquele espírito ele não podia ficar num campo acrítico, conformista. Né? O incidente tem a ver com essa bandeira que você impugnou aí. É que, ao ser examinado na prova, ele irritadamente se recusou a responder uma questão formulada pelo examinador. Né? E o examinador disse, mas por que a recusa? Ele disse, porque essa questão é metafísica. Aí interveio o presidente da banca e disse, e o que tem isso, a metafísica? Né? E ele disse, a metafísica está morta. Aí o presidente da banca, como todo presidente de banca que se permite, né, ser corrosivo, disse, e quem a matou? Foi o senhor? Ele disse, não, energúmeno, foi o progresso. O problema foi o energúmeno. Bom, aí ele foi ser crítico literário na Bahia, que doutor em Direito ele não foi. Né? Então, esses juristas que vêm para cá não correm mais o risco do processo criminal se eles discutem paradigmas. Né? E, de alguma maneira, também o jurídico, nas faculdades de Direito, se abriu para questões complexas, né? Questões que permitem, por exemplo, pensar o direito nos livros, mas também na vida. Pensar no campo racional da ciência, mas pensá-lo também a partir daqueles saberes e que Remísia mencionou aqui, levando em conta as influências, né, dos protagonismos dos sujeitos que se emancipam, que são aqueles que, antes da Declaração de 1948, todo homem nasce livre e igual, né, tiveram que reivindicar que pudessem ser incluídos na categoria humana. Né? Porque até ali, e ainda agora, né, não construíram a possibilidade da humanização, porque o que está colocado dentro do conceito de que somos todos pessoas humanas, né, todos Keynes, né? Até os franceses que fizeram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão acabaram guilhotinando Olympe de Gouges quando essa quis ser da mulher e da cidadã. Né? E é curioso a causa tipificável daquilo que a levou ao julgamento, com a guilhotina, né? É que ela não era casta, não era virtuosa e não era do lar. Né? Que é a turma que recuperou o Ordem e Progresso em 16. Né? Isso foi a turma que disse exatamente isso. Bem, mas é nesse ambiente, por exemplo, que, por conta da complexidade, por conta do diálogo entre saberes, por conta do processo de reconhecimento, para compreender, né, que o direito, para se colocar numa perspectiva de ser uma mediação que transforme a consciência que a gente tem a partir dessas lutas em experiência política que transforme as relações, né, se estruture numa mediação ordenadora, né, que, do ponto de vista da racionalidade, se configurou como uma mediação de direito. Né? Isso é direito, eu tenho direito, cadê o meu direito? Né? E o direito descolado do que é o esforço de regulação que existe em todas as dimensões. Não começasse o Montesquieu, o espírito das leis, com uma frase redutora, mas expressiva, é a primeira frase do livro, editada até pela UNB, com tradução do sociólogo Fernando Henrique Cardoso,
né? Em que as leis são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Né? Olha, que coisa elegante, né? Então, foi aí nesse ambiente que a gente pôde instituir, né, uma espécie de agenda de reflexão no universitário, no institucional, no acadêmico, né, no protocolo de estudos e de pesquisas, do conhecimento do direito e de suas formas de transmissão, né, uma perspectiva que pensasse o jurídico não no funcional, não no exteriorizável, não no formalizado, não no categorizado. Né? Isso, pensando em Borges, que você citou, no idioma analítico do John Wilkes, né? Não reduzido àquele enquadramento que ele coloca e que também Foucault usa, sobre a enciclopédia benfazeja, né, da cultura chinesa, né, para classificar os animais, né, e que ele diz assim, que em todo o universo, qualquer sistema de classificação carrega um quê de arbitrariedade e um quê de conjectural. Essa perspectiva que a gente precisa ter, né? E que em todas as áreas, né? Interpela, né? O modo como a gente estabelece nossas conjecturas e define, né? Nossos participantes, né? A ponto de construir aquilo que é um recorte de arbitrariedade. Não estou dizendo que é de estultício ou de bizarrice. A própria classificação dos animais é razoável se coloca o modo de olhar o real, por exemplo, para construir aquela enciclopédia, né? Que identifica, por exemplo, entre os elementos classificáveis, para além dos vertebrados, dos fabulosos, das sereias, os inumeráveis, os que se agitam como dois, os que são como que um pincel fino, né, para... já viu essa classificação? Então, essa tensão paradigmática, né, a condição, vamos dizer assim, de pensar esses processos cobram perspectivas sociais e perspectivas teóricas. Ele falava em ressignificações, né? Ele falava, por exemplo, do arbitrário conjectural das palavras, né? Que elas designam o quê? Não é isso? Ele lembrou até uma expressão, homem de bem, não é isso? Homem de bem, se a gente for ao dicionário, é o que tem dignidade, não é isso? Meu pai é um homem de bem, não é isso? Mas se a gente for ao histórico, o homem de bem é o proprietário, né? Da constituição da mandioca, como os historiadores categorizaram, né? José Murilo de Carvalho, por exemplo, num tempo em que o humano era o colonizador católico dono dos meios de produção. Num país como o nosso, em que a riqueza era da produção da mandioca, não obstante esse marcador, né, a renda era consideração da cidadania. Então, o homem de bem é o cidadão. O dicionário atual vai dizer isso, né? Mas a origem social e histórica desta condição é a afirmação de uma hierarquia, né, que separou, portanto, como não cidadão o que não tem bens, e como não homem de bem o que não fosse esse homem católico, proprietário, heterossexual, não é isso? E aí não eram humanos. As mulheres, os indígenas,
as crianças não eram humanos, né? E a humanização, por exemplo, não é um dado, é um construído. Não nascemos humanos, é isso? A condição biológica não nos define. Isso é Hegel, né? O humano é uma experiência na história. Nós nos tornamos humanos. Por isso que Simone de Beauvoir, hegelianamente, vai dizer: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Né? Então, a gente pode ser sujeito de direito, porque todo homem é, mas se instituir com o homem é uma conquista. Né? Daí que, por exemplo, aqui para nós é muito importante ter como referência para os direitos humanos aquilo que Herrera Flores trouxe para diálogo conosco, ele e sua escola, mais atualmente, entre nós, dialogando permanentemente, o Davi Sanches Rubio, né? De que os processos jurídicos não são processos constituídos, são processos instituídos. Os direitos não são artefatos, não são quantidades, não são estoques regulatórios organizados em prateleiras legislativas. Os direitos são relações amplas, abertas, sem fim, inesgotáveis, que é o que, na pauta dos direitos humanos, pense em Lefort, pense em outros, né? Marilena Chauí, para ficar mais próximo de nós, é a referência de que os direitos são invenções culturais, mas são, como diz Herrera, resultado das lutas concretas por afirmar a condição de reconhecimento da nossa conquista de dignidade, ou seja, da nossa experiência de humanização. Não é isso? Então, o direito de estar na rua nasce com isso, não pode sair das normas, não é isso? Porque as normas são os artefatos, são os pontos de vista que prevalecem no debate. Olha o Congresso, a gente até brinca dizendo é a bola, é a Bíblia, é a bala, não é isso? Que trabalha a regulação não porque isto seja um valor universal ou porque isso seja o reconhecimento do valor. A caricatura que utilizaram aí comigo é de uma CPI que aquele conjunto de deputados queria criminalizar a reivindicação social, criminalizar a ação transformadora dos movimentos sociais, queria retirar da capacidade de participação, Fernanda lembrou, todo esse hibridismo, toda essa dimensão dramática que, sem compreendê-la, não há configuração do que a gente possa chamar de democracia, mas seja lá como for o conceito que utilize. Mas só lembrando que é uma maneira de configurar de que ela é a mediação para a realização do humano e da emancipação. Né? Então, a gente não se emancipa sozinho, a gente só se emancipa em conjunto. Né? E por isso que a gente, para perceber, né, essas redes, essas tessituras, né, essas condições de estabelecimento de possibilidades convencionais que impliquem em reconhecimento legítimo de reciprocidade, Herrera dizia, tem que ser legítimo. No direito de estar na rua, a gente diz, o que é legítimo? O que é legítimo é o que se expressa como luta por direitos humanos, não é isso? Mas os direitos humanos são abstrações, são declarações, são os monumentos, são as ideias. Ora, tudo está contaminado, né, por inferências. Essas lutas, por exemplo, eu mencionava aqui na quarta-feira, quando negros, mulheres, indígenas se movem, trabalhadores de plataforma, o Galo está sendo indiciado porque vandalizou a estátua do Borba Gato. Né? Quer dizer, ele denunciou o escravista na emoção. Então, não são as declarações, não são os monumentos, não são as ideias. Elas estão recortadas, né, de um sistema em que você tem hierarquias, as ideias dominantes são as da classe dominante. Não quer que não possa
ter contra-hegemonia. Não quer dizer que não possa ter luta de desideologização. Quer dizer que isso está presente entre nós e, por isso, que trabalhar os direitos humanos é fazê-lo na linha de que, quando a gente está designando esse campo, está querendo fixar a legitimidade dos processos a partir dos quais o humano se caracteriza numa experiência emancipatória, né? E mesmo aí, isso tem alguma vagueza, mas a gente tem referências sociais para considerar isso. Por exemplo, a gente é capaz de saber o que oprime e o que expolia, né? Quando vocês mencionaram aqui a questão entre nós intelectuais, essas reduções que a classe às vezes gera em nós, mas no lugar social também contrapõe, né? Vocês falaram em território como lugar onde os pés e a cabeça tentam se juntar, né? Paulo Freireanamente falando, né? Quando uma mulher diz que ela foi assediada, não adianta eu dizer que não assediei. Se ela diz que foi, é porque ela tem a percepção de que foi. A questão é saber se eu sou decolonial ou como negro. Ter clareza sobre as minhas práticas, o opressor. Sou ou não sou abusador, sou ou não sou hierarquizador, né? E discutir para encontrar mediações para modificar esse modo de nos relacionarmos, né? Então, os critérios existem. A Natasha fez aqui uma bela apresentação esquematizada de como se constroem essas mediações na linguagem. Aliás, um colega seu de letras, que olha que elegância e que ética do pesquisador, né? Ele poderia ter ficado com a frase para ele, porque ele colocou como epígrafe de um livro que ele publicou, na coleção Primeiros Passos, o português brasileiro, Hildo do Couto Honório. E ele diz assim, a frase não é minha, a frase é de Roberto Lira Filho, que é o fundador do coletivo Direito Achado na Rua, né? E a frase é a seguinte: quando um sistema é injusto, se quisermos ser sérios, temos que ser marginais. Que frase bonita, né? O Hildo podia ter ficado com ela, mas ele botou lá, Roberto Lira Filho. O Roberto Lira Filho já estava morto. Olha a delicadeza, a cortesia do pensador, a ética do pensador, né? Então, esses critérios existem, são sociais, e, como foi visto aqui, eles permeiam todas as nossas dimensões interpretativas da nossa ação no mundo, né? Você leu Direitos Humanos nas poesias de Drummond. Hein? Nas crônicas de Drummond. Mas a poesia, por exemplo, a Jupe Roberto Lira Filho trabalha com os livros não nascem da lei. É poema, não é crônica, né? Mas você leu na arte, você leu na literatura, né? Então, os critérios existem, eles são sociais, eles estão construídos na agenda da dinâmica dos processos de emancipação. E eles se traduzem nas nossas práticas e nas nossas representações, na medida que podemos fazê-las, não é isso? E podemos fazer na lei, mas podemos fazer contra a lei, né? Podemos fazer na lei, mas podemos fazer contra as leis, né? Podemos fazer na política, mas reivindicar uma política que seja garante, né, de representações, de expectativas emancipadas. Política de ações afirmativas, por exemplo, né? Política de educação popular, né? Pode ser para a reforma agrária, mas pode ser para o Sistema Único de Saúde. A do Sistema Único de Saúde é curiosa, ela admite o diálogo dos saberes,
ela constrói a perspectiva da troca e da interlocução entre o sistematizado e o socialmente estabelecido, mas ela requer estar nominado lá, que isso se faça com amorosidade. Está lá na norma, imagina uma norma estabelecendo, parece o Baby Saul, você tem que me amar, você tem que me amar, né? Então, é uma discussão paradigmática, né? É uma discussão que pode levar à cadeia o Silvio Romero. É uma discussão que pode desvendar os limites ressignificativos. Por exemplo, um dos maiores juristas brasileiros, autor do Código Civil Brasileiro, nome de praça, Praça Clóvis, Clóvis Bevilacqua, né? Ele foi fazer um estudo sobre prática criminal de indígenas, positivista, então ele foi lá para estudar as práticas, e aí retirou o referencial dele, a hipótese, em cima do que ele entendia que era direito. Então ele pegou o código, que ele foi autor de um código, né? E ele disse, vamos as práticas do furto e do roubo, né? Então, ele desenvolve a monografia dele e depois, no final, ele conclui que entre os indígenas do Ceará, porque ele foi estudar no Ceará, né? O positivista não estuda metafisicamente, né? Entre os índios que eu estudei, não tem a prática do furto e não do roubo. E não pode ir muito além, porque ele está preso no horizonte paradigmático dele. Então, ele tomou uma referência interpelante. Quando algo acontece de desaparecer, eles dizem, os indígenas, algum cristão andou por aqui. O que o Bevilacqua não viu? Não podia ver, não tinha cognição para ver. Que numa sociedade em que não há apropriação possessiva das coisas, não há apropriação indébita delas. Né? O que é o furto e o roubo? É a apropriação indébita de bem alheio. Os bens são comuns. Os bens são... Se você quer uma canoa, vai lá e pega ela de todo mundo, mas a pesca não é sua. A pesca é distribuída a cada um de acordo com o seu grau de pertencimento e a sua necessidade. Né? Isso está no Manifesto Comunista, não está? Mas está nos Atos dos Apóstolos. Marx lia a Bíblia, tá certo? Sim. Lia Shakespeare. Né? A Tempestade, por exemplo, é onde ele tira a frase de que tudo que é sólido desmancha no ar. Está na Tempestade de Shakespeare. Né? Mas está nos Atos dos Apóstolos, Lucas, ou Paulo, não sei qual é o autor, os dois são autores, em que os cristãos vinham aos apóstolos, traziam o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Né? E assim como o Marx, fiel a Hegel, tomou a dialética, tirou da cabeça para pôr nos pés, né? Ele disse, a minha dialética é do meu mestre. A diferença é que ele a tinha no abstrato e eu a ponho no concreto. Ele a instalava na consciência e eu a instalo na existência. Né? Ele pegou a consigna cristã e trouxe para a luta. Então, uma ditadura de classe, até que ele se extinga no comunismo, ele do direito enquanto categoria da reciprocidade justificada numa sociedade equânime. Ele está dizendo que esse é o direito burguês que vai desaparecer, que é o direito do furto, é o direito do roubo, é o direito da propriedade. Né?
Por isso que no programa de Gotha ele vai dizer, né, que os trabalhadores não pedem privilégios, pedem o fim de todo domínio de classe e direitos iguais para todos. Ora, que direito é esse, se o direito vai desaparecer? Claro que não é o direito burguês, né? É um outro direito que construa a condição da própria emancipação, da superação da hierarquia das classes e da apropriação possessiva das coisas, que é o fim da luta histórica, que é como distribuir a riqueza, cada um segundo o seu trabalho, né? E como, Fernanda, fazer a gestão justa dessa distribuição. Como é que eu participo do processo? Esse é o horizonte que move o social, né? O próprio Marx dizia, as sociedades existem, são fruto de uma relação de espontaneidade na medida em que nós nos relacionamos objetiva e subjetivamente para reproduzir a nossa existência social, né? As instituições são feitas. Todas elas são convencionais, são construções. Não quer dizer que elas sejam impróprias, quer dizer que elas têm que ser configuradas na medida dessa articulação. Bom, 5 minutos. Foi o tempo que Radbruch teve para reformar todo o livro de filosofia do direito dele, quando ele dizia que o direito é direito do Estado, acordou com o Hitler na frente dele. Né? Pois é. Espero que isso não aconteça. Aí ele, é famosa essa aula de 5 minutos na rádio, em que, numa locução de 5 minutos, ele reviu todos os fundamentos do livro dele, para dizer que o direito não podia ser expressão da apropriação possessiva do poder que desumaniza. 5 minutos. Então, o direito a achar na rua é fruto dessa tensão paradigmática. É fruto de uma conjuntura em que sujeitos se colocaram na cena política para se representarem enquanto identidades que se mobilizam. Sujeitos que não são abstrações, são sujeitos concretos. Não é o querer ser pessoa que se institui na autoconsciência de si como uma mônada. É o querer ser sujeito que muda a história, e que só pode se fazer de modo conjunto, coletivo. É ser sujeito coletivo, né? Não é o sujeito lacaniano também, não. Né? Então, não estou dizendo que isso seja uma restrição a Lacan, não, porque é uma outra maneira de mediar. Então, esses sujeitos são as mobilizações que a gente encontra no social para ter consciência de si e para reivindicar seus projetos de sociedade. Né? E que no que se movem, por isso são movimentos, se movem, né? Por exemplo, no Brasil, recentemente, esse mover é literal, se move contra a imobilização que a lei de segurança estabelecia sobre poder se reunir. Se move contra a imobilização que a lei de segurança plantava sobre a forma de censura, dizendo não pode ter opinião. Se move contra a imobilização que a lei de segurança estabelecia, dizendo se reunir e se tiver opinião, será desaparecido, será assassinado politicamente. Né? Então, mover-se é contradizer e é agir no social, e não é agir no individual, é agir na mobilização da sociedade. Né? Não é mobilizar-se apenas, é ter projeto. E para ser um projeto que transforme, não pode vantagens, preservem privilégios, das experiências anteriores. Né? Então, os movimentos sociais são essa expressão de luta por projetos de sociedade, numa linha, por exemplo, de construir
outras mediações, claro que com o pensamento político crítico, pensamento político desconstrutivista, né? Acaba estabelecendo, né, horizontes de realização no sentido de projetar uma possibilidade que a gente chama utópica, mas não como uma idealização, porque ele já carrega um pensamento ético de transformação social, né? Uma forma de realização que é utópica, porque ainda não se constituiu, mas não é irreal, nem é delirante, porque o seu projeto já está inscrito. Nós não somos abelhas nem formigas, a gente não vai repetir as coisas igual, arquetipicamente, né? A gente tem projeto, por isso que a gente é uma sociedade e as abelhas e as formigas não são uma sociedade. Então, nessa linha, os estudos sociológicos, os estudos, você foi aluna de Turrene, você foi aluna dessa turma que estudou essa subjetividade ativa, protagonista, coletiva, que Marilena Chaui vai dizer, né, que acaba proporcionando a possibilidade de que se instale nos movimentos sociais um sujeito que é o agente da sua própria experiência histórica, da sua própria luta de transformação da realidade. Então, no jurídico, a gente incorporou o que no social se dava pelas leituras sociológicas, no filosófico se dava pelas leituras filosóficas, no teológico, pela emancipação libertadora, teologia da libertação, né? Então, no jurídico, uma dimensão que reivindicasse, né, uma leitura do normativo, não na forma expletiva da regra, mas na forma instituinte de novas juridicidades, né? Como aqui, por exemplo, foi descrito. O direito de morar sai das favelas, vai para os fora. Você disse, não foi as Nações Unidas que estabeleceram em Pequim, não foram as Nações Unidas que estabeleceram em Istambul ou em Quito o direito de morar, foram as favelas que levaram as suas agendas, mostraram as suas faixas, fotografaram os seus muros, levaram os seus panfletos, os seus intelectuais orgânicos e disseram que a condição emancipatória passa pelo direito fundamental da moradia, que a moradia é um direito. E olha, só entrou na Constituição como direito, porque na volta com a tradução disso em documentos, se pode mobilizar a rua para reivindicar que uma participação, você falou do instrumental, não é isso? Nas comissões, a gente pensa que o parlamento é o voto no plenário. O parlamento é a dinâmica das interações, é o cotidiano, é a luta concreta nas galerias, nas comissões. Por exemplo, eu sou parlamentar quando estou discutindo com aqueles deputados que querem criminalizar o MST, né? E estou lá dizendo a ele, o MST é conflito, sim, porque o social-democrático é conflito, mas ele é projeto, né? Então, a luta por reconhecimento dessas todas que constituem as agendas, né, não foram trazidas pela iluminação de uma intelectualidade elegante, foram inscritas nessas agendas. Ela fez o desenho aqui, né? Ela até nem resistiu muito, que ela disse direito achado na rua, não foi? Que a gente quer dizer, direito achado na rua, na aldeia, no manicômio, no cárcere, nas águas, nas florestas, no quilombo, né? Onde as categorias vão surgindo, a quilombar, né? Marco ancestral, não é marco legal, marco ancestral. Né? Corpo território. Hein? Corpo território. Essa é a palavra do tempo. As palavras são viajantes. Né? Rabelais, lembra? As palavras vinham em bolhas. Gente, até
o século XIX, a palavra Estado não existia. Claro, existia como Estado, condição, Estado de natureza, Estado de sociedade, como articulação política de poder. Está passando a série de novo do gato pardo, do leopardo, que é a formação do Estado Nacional Italiano em 1850. Na Alemanha, onde está a teoria geral do Estado, onde foi construída a teoria geral do Estado, foi construída para definir aquela forma política de centralidade contra a tradição feudal alemã, que resultou em uma articulação costumeira até a metade do século XIX, quando a Alemanha se unificou. Hegel ficou com Thibaut contra Savigny no debate sobre centralizar, unificar e codificar. Porque ele dizia que essa história de que o direito é o espírito do povo, que Savigny sustentava, é espírito do povo, mas que povo? O povo dele, o povo aristocrata. Né? Hegel não estava apoiando o proletariado, estava apoiando a burguesia. Vi o espírito do tempo a cavalo. Está me chutando aqui, não? Certo. Então, para fechar, né? Esse mal-estar, esse desconforto, esse destempo, essa sensação de transição no tempo, tempo acelerado, tempo, né? Enquanto o Hegel via o espírito do tempo a cavalo, o MST vê o espírito do tempo na marcha. Porque na marcha, a marcha é lenta, a marcha para, a marcha dialoga, a marcha desafia, a marcha é o terror do Jornal Nacional, porque não dá para passar notícia assim, em drops, né? Aquela coisa lânguida, né? Ela faz pensar. Cada precisa resumir, fora o desconforto, o mal-estar, a sensação de esgotamento, a crise de paradigma, chame como quiser, né? Entre nós todos estamos aqui por causa disso. Esse desgosto com a bandeira é essa expressão, né, desse paradigma que não nos dá segurança, né? Ele não resolve as nossas expectativas, mesmo honestas, de um bom positivista ou de um homem sério, que até possa ter um pensamento conservador. Mas ela é uma interpelação para que a gente modifique o modo de pensar e modifique, entre nós, os latino-americanos, nós chamamos isso de enfrentamento com as colonialidades, não é isso? Saber ser o poder. Não é isso? Então, nos campos todos, essa questão se deu. E entre nós, então, essa questão se apresentou como uma busca de alternatividade, mas também uma busca de pensamento alternativo para a alternidade. Porque não basta alternar, né? Senão você troca o sinal e mantém a mesma situação com troca de valores, né? Deu o exemplo aqui, foi a Renisa, né? Saem os chineses. Com trabalhadores chineses em situação análoga de escravos, substituindo, inclusive, a Camargo Correia, que, apesar de tudo, levava seus engenheiros, mas contratava a mão de obra no lugar. Né? Eles, nem a mão de obra, eles contratam. Trazem tudo pronto. Bem, então, essa discussão, esse mal-estar, essa busca de pensamento alternativo gerou em todos os campos. No direito também, ainda que de modo tensionador, e a gente chamou de direito achado
né? De novo, a questão do Marx. O Roberto Giafini, que era um leitor de Marx, ele tem um livro chamado Cal, meu amigo, Diálogos com Marx sobre o direito. Ele se dizendo que não é marxista. Assim, da mesma escola do Cal, que também dizia, se isso é marxismo, eu também não sou marxista, né? Quando ele brigou com o genro dele. Lafargue, né? Que deve ter sido lido o Fanon, que fez o Direito ao Ódio, e o Lafargue, o Direito à Preguiça. Né? Escreveu um livro, Direito à Preguiça. O Robert Lira era também um poeta, e ele traduziu um poema do jovem Marx. Um poema. Todo jovem faz poesia, todo jovem. Você faz poesia, né? Todo jovem faz poesia. O poema era assim: Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Ai, que lindo. Isso é Marx. Aí o Lira disse: eu quero aplicar ao meu campo essa dimensão epifânica do artista, que não explica, intui, mostra isso, e quero, então, criar um direito achado na rua. E ele morreu, a gente continuou nesse processo e conseguimos construir uma plataforma epistemológico-política para pensar, né, um campo de pesquisa e de intervenção, né? Porque o conhecimento, deixado assim enquanto elegância, ele entufa, ele nos sufoca, né? Ele nos faz passar mal. De alguns intelectuais, a gente diz assim: essa pessoa sabe mais do que pode, não é isso? Precisa de um laxante na cabeça. É como se fosse uma prisão de ventre, uma prisão de neurônios, né? Então, a gente tentou trabalhar essa questão e construiu uma base epistemológica para disputar nesse espaço de transformação social e político, né? O que é democracia, o que é Estado, o que é instituição, o que é constituição, o que é instituído, o que é constituído, o que é direito enquanto materialidade e não enquanto formalidade, né? Uma base que pudesse encampar, né, elementos que depois entre nós se tornaram linhas de pesquisa, grupos de pesquisa, disciplinas, né, teses, monografias, né, dissertação. Sim, fechamos. Que se configurasse em três pressupostos com os quais qualquer estudo nosso, qualquer base interpelante deve procurar responder, né? Qual é o espaço social no qual as sociabilidades se estabelecem, como se estabelecem com pretensão de regulação. Obrigada, Marta. Então, o espaço social, né? O que é o espaço social? Milton Santos diz assim: o espaço geográfico, que é a sua área de origem, é um espaço de cidadania. Espaço de cidadania. Não é um espaço arquitetônico ou urbano apenas. E, se for urbano, é um espaço de relações. Então, nós não fazemos nenhum estudo que não leve em conta a dimensão da espacialidade. Aqui, hoje, a palavra é territorialidade. O corpo é território, né? O segundo é o que, nesses espaços, implica em protagonismo, né? Então, para nós, é sempre um protagonismo de sujeitos que devem ser coletivos, porque senão não tem transformação. E aí, então, como é que a gente se relaciona com os movimentos sociais? O que suas agendas dizem? O que eles constroem de expectativas, de reivindicações, capacidade de mobilização, né? E são legítimos, né? Porque ocupar a rua para depredar a República é uma mobilização, né? Mas não é um movimento social, né? Como disse o ministro, né?
não é um passeio, não é uma promenade, né? É uma horda, né? E não tem, não está reivindicando justiça, está reivindicando privilégio, né? Então, como é que o sujeito se constitui? A gente, então, procura sempre identificar o protagonismo na experiência de instituição de direitos. Então, a gente estuda os movimentos sociais, porque ali a gente aprende com a sociologia, com a filosofia, com a teologia, que esse protagonismo muda a história. E aí, os achados, por isso que é direito achado na rua, né? Os achados. Quais são os achados? Nas políticas públicas, nas redes, né? Claro que a comunicação na rede é uma experiência de... Virgilio, por exemplo, falou que é um espaço crítico, não é isso? Mas quais são os achados? Então, todo o nosso esforço de pesquisa é construir a categorização dos achados, né? Como a gente vê sendo feito, né? E como essa categorização se sustenta do ponto de vista da base social, que lhe arrima, mas também dos valores que são construídos numa comunidade de sentido. Nesse aspecto, o Habermas tem razão. Ele não tem razão quando acha que isso só é legítimo se for na Alemanha, né? Mas se ele entendesse que pudesse também ser numa aldeia, né? Só que eu não sei se, como alemão, ele tem a clareza, né? Tem que terminar, acho que a gente vai fora. Opa, desculpa. Coral. Então, a gente também está... Então, terminei. A maestra disse... Como é que ela chama? Eles já fizeram, cara. Finaliza a nossa semana, Zé. A semana, né? Vamos lá, nós dois aqui. Sim, vamos lá. Você está sendo convidado para finalizar em 3 palavrinhas. Em 3 palavras, né? Estamos aqui, ainda. Obrigada, gente. Finalizamos, então. Apesar que você vai ter reunião no colegiado e com o decano semana que vem, né? Ainda estamos aqui, né? Ainda estamos aqui. Deixa eu parar aqui a transmissão. Ok. Obrigada, Zé. Foi ótimo.